Essa é a live com a professora, doutora, pesquisadora da Unicamp, Cláudia Tambelli. Nós vamos falar sobre analgésicos, ou seja, remédio para dor, né? E as pessoas começam a entrar, vamos ver se a nossa convidada já está. Vamos chamar. Muita gente já entrando na live. Olha aí. Olá, professora! Que alegria! Olá, doutora André, alegria toda minha. Eu que Bom, agradeço muito o teu convite, um prazer estar aqui com você. uma grande alegria. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, né? O nosso convite para fazer essa live, né? Nós vamos começar a live agora também no YouTube, né? O pessoal que está lá, as milhares de pessoas que estão lá esperando, ansiosas para ver a nossa discussão aqui sobre analgésicos. Então, E a gente teve já várias perguntas sobre analgésicos, né? A gente vem chamando as pessoas para essa conversa, para essa discussão nessa live, né? Ó, o doutor Batesini, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, está nos acompanhando. Eu prometo, Batesini, nós não vamos falar bobagem nenhuma, nós vamos falar só ciência, e nós vamos falar tudo que a ciência tem para nos falar sobre analgésicos, né? As pessoas acho que estão, à medida que elas vão se juntando, eu vou cumprimentando, né, doutora? E aí, você pode ver aí. E o que eu costumo falar para as pessoas é assim: nós vamos conversando sobre as perguntas já feitas, né? A gente consegue, às vezes, acudir a alguma pergunta que aparece aqui em cima da hora. Nosso objetivo é tornar isso aqui um bate-papo, né? E esclarecer as pessoas que estão entrando. E a gente vai falar sobre um remédio, sobre medicações que a gente usa a vida toda, né? E muito poucas pessoas conhecem vários detalhes sobre analgésicos, né? A professora Cláudia Tambelli, então, é um anjo de ter aceito essa live, né? Ela é professora, doutora, ela é de graduação, tu és dentista, né, Cláudia? oi? Da De graduação, tu és graduação, dentista. eu sou dentista, cirurgiã dentista. Cirurgia Formei na... dentista. E ela, enfim, tem doutorado, tem pós-doutorado na Califórnia, né? É professora da Unicamp e tem participa, tem, enfim, né, pesquisa junto ao Centro de Estudos da Dor, né, na Unicamp, né? Te apresenta aí para o teu povo, doutora. Conta aí como é que foi a tua caminhada até aqui, o que tu fizeste, como é que tu chegou até hoje. Então, olha, eu, na verdade, fui um produto de iniciação científica. Olha que legal. Então, quando eu estava fazendo a graduação em odontologia na Unicamp, já faz bastante tempo, aí eu nem vou te contar quanto tempo faz. Faz aí 5, 7 anos, por aí, né? Quem me dera, né? E, e aí eu comecei a fazer o trabalho de pesquisa durante a graduação lá na fisiologia. E aí eu me apaixonei, assim, pela pesquisa científica, né? Porque aí você está sempre estudando, né? Bacana. E aí eu terminei a faculdade, eu fui fazer um mestrado, eu fiz um mestrado na Unicamp, eu fiz na área de fisiologia oral. Depois eu fiz o doutorado em farmacologia, também na Unicamp. E aí foi uma época também que eu trabalhei muito com pesquisa na área de dor orofacial, que eu fiz a parte experimental do meu doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá. Bacana. Aí fiquei lá 1 ano e meio mais ou menos, voltei. E logo depois, assim, em menos de 3 anos, daí eu fui fazer um pós-doutorado. Aí eu fiquei 3 anos em São Francisco, cidade maravilhosa. Imagina. E aí eu fiz o pós-doc em dor, lá no laboratório de pesquisa em dor, na Universidade da Califórnia, em São Francisco. E aí, desde então, né, de volta no Brasil, estou sempre trabalhando nessa área de pesquisa em dor.
E também eu estou na clínica da dor orofacial, né? Além da Legal. parte de pesquisa, eu estou na clínica. E acompanho muito o seu trabalho, tenho muita admiração, Muito né, por obrigado. você como pessoa, profissionalmente, grande ortopedista, Muito obrigado, Kid. grande estudioso aí da medicina regenerativa, que eu sei. Verdade. Eu conheci a professora Cláudia Tamberi num curso de extensão da engenharia química, né, da Unicamp, que da professora Maria Helena Santana, né, acho que ela que motivou isso, e a doutora Cláudia Tamberi, o doutor Carlos Parada, né, que davam a parte de dor, né, e aí que eu conheci a professora e começou a minha admiração, né, pelo seu conhecimento e toda a sua carreira, né. Onde é que surgiu a ideia dessa live aqui? A ideia dessa live surgiu sobre o Mês Internacional da Consciência em Dor. Mês Internacional da Consciência sobre a Dor ou em Dor, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que eu, assim, vocês vão olhar o meu Instagram, eu reposto tudo que eu acho bacana, que eu acho bonito, que eu acho que tem conteúdo, então eu já repostei a doutora Cláudia várias vezes, eu até peço, né? Posso repostar? Ela vai Não deixar. precisa pedir, não. Você é Não, muito bem-vindo, muito querido. imagina. Eu acho que você caiu ali no YouTube, hein? Vê se Então, pois é, entra de novo ali. estou tentando entrar. Isso, vai de novo. Acho que caiu, não sei se fui eu que te derrubei. O doutor Nicolas está aí. Tem várias pessoas. Enquanto ela tenta entrar aqui, senão a gente encerra lá e vamos nessa, né? É possível, doutor? Ele fica carregando, mas não está É. entrando. Se ele Bom, aparecer, eu clico para se entrar. você aparecer, você clica no nome. Quem tiver, né, com vontade de seguir a live, vai no Instagram, a gente está ali para seguir, né? Eu vou pedir para quem. Então, vou falar algumas coisas, né? A gente vai falar de algumas perguntas que aparecerem aqui. A gente vai usar as perguntas que já mandaram, que é mais, sei, umas 15 perguntas já nos mandaram, apareceram umas aqui. Nós vamos falar também delas. E é importante, eu vou pedir para vocês que estão aqui olhando, vão ali no aviãozinho que está aqui embaixo e convidem as outras pessoas que estão online aí, né? Para entrar. Porque tem muita gente que precisa ver isso aqui. Vou chamar o doutor Otávio, olha que bacana, que não entrou ainda. Vou chamar várias pessoas, vocês façam o mesmo. Chamem para compor aqui para a nossa live, tá? Conta para nós, então, doutor, o que é essa iniciativa do Mês da Consciência, o Mês Internacional da Consciência sobre Dor? Então, na verdade, isso foi criado pela Associação Internacional de Estudos da Dor, né? E esse mês de setembro, né? Então, eles estão tendo várias iniciativas, inclusive eles estão incentivando todos os associados a publicarem materiais, a fazerem lives, né? A divulgarem um pouco a questão da dor, né? Falando sobre dor de uma forma geral, né? Como a gente pode prevenir a dor, como a gente pode tratar a dor. O ideal é sempre prevenir, né? Hábitos de vida saudáveis, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade com muito estresse e a gente sabe que o estresse aí é um fator de risco grande para o desenvolvimento da dor crônica. E paciente que já tem dor, né? O estresse, inclusive, ele potencializa essa dor. Então, a gente estar atento a tudo isso para ter uma qualidade de vida, né? E sem dor, de preferência. Então, nesse mês aqui, a gente está falando muito sobre esse assunto para a população, de uma forma geral, né? Para tornar mais consciente a importância, né, da gente prevenir a dor, tendo um estilo de vida saudável. E o que a gente pode fazer quando essa dor aparece, né? É verdade. Para se livrar dela, né? É Então, verdade. é bacana da sociedade, né? E tem muita gente aí no mundo inteiro aí trabalhando em cima desse assunto, né? Muito bom. Para Muito... divulgar aí a dor. O Paulinho já me deixou uma pergunta aqui que nós estamos lendo, né? Essa pergunta, Paulinho, nós vamos falar mais para o fim, né? Porque a gente vai enredar num discurso começando primeiro
sobre a dor em si, né? Que tipos de dor tem, né, professora? Para a gente já mais ou menos ir correlacionando. Acho que podia explicar um pouquinho isso, né, para o pessoal ter uma ideia. O que que tu acha? Vamos falar sobre dor, então. Bora, Bom, partiu. bom, a dor, ela é super importante para a nossa sobrevivência, na verdade. Ela tem um caráter protetor, né? Toda vez que você sente dor, isso é um alerta de que alguma coisa errada pode estar acontecendo no seu organismo, né? Pode ser uma doença, pode ser um tumor, pode ser, né, algum problema. Então, ela tem essa função de alerta. Então, ela é super importante para a nossa sobrevivência. O problema da dor é quando ela se torna crônica. E aí ela prejudica a nossa qualidade de vida, né? E aqui também no Centro de Estudos da Dor, a gente tem uma visão um pouco, né? Tem várias formas de você definir o que é uma dor crônica, né? Então, muita gente define a dor crônica como sendo aquela dor que dura mais de 3 meses, né? Isso é uma forma de... Que é uma definição arbitrária, né? Mas que existe, né? De você É, dizer a partir de 3 meses é dor crônica, né? pois é, porque se você tiver aí 2 meses e meio, não é dor crônica. 3 meses e um dia, daí já Já é, né? é. Uhum, é. Então, na verdade, o que a gente considera dor crônica é aquela dor que já está associada com alterações que ocorreram no sistema nervoso central daquele indivíduo, né, que a gente chama de alterações neuroplásticas, explicando de uma forma mais simplificada, né, no sistema nervoso a gente tem lá vários neurônios e eles se comunicam ali com os outros, né? E nesse paciente aí com dor crônica, essa comunicação já está alterada. Então, ele passa a ficar muito mais responsivo ao estímulo de dor. Ele fica ali com, né, uma estabilidade aumentada. E tem estudos já demonstrando que você tem, inclusive, às vezes até alteração estrutural no sistema nervoso central, né? Aumento de substância cinzenta, aumento de substância branca das fibras e tal. Então, você tem essa alteração. Poderia dizer que o encéfalo de um paciente com dor crônica é um encéfalo que tem alterações do tipo como acontece num paciente que é um dependente químico, Olha né? aí, ó. Inclusive, existem algumas vias neurais aí que participam, né, desses dois fenômenos. Então, é difícil você tratar um paciente de dor crônica porque você tem que reverter essas alterações, né, funcionais e estruturais que ocorreram no encéfalo, né? Isso a gente considera realmente a dor crônica. E aí é aquele paciente, né, que ele normalmente tem outras comorbidades, é um paciente que dorme mal, né, normalmente, que existe aí uma relação muito grande entre a dor crônica, né, e os distúrbios do sono. Normalmente é um paciente estressado, que tem um estilo de vida aí complicado. E tudo isso a gente tem que, né, procurar ajudar o paciente para ele conseguir reverter esse quadro e chegar numa situação de vida assim, sem dor, né? Por isso que eu falo, a gente nunca consegue curar um paciente de dor crônica com uma medicação, né? A medicação, ela vai amenizar, vai diminuir esse processo, né, para que o paciente ele consiga fazer mudanças de hábitos de vida a longo prazo que favoreçam essas modificações cerebrais, né? Então, o exercício físico é super importante, dormir bem, né? Então, por isso que é Bom, difícil mesmo tratar dor crônica. é verdade. Tem Então, bastante do paciente, né? salientando então algumas coisas para o pessoal que está vendo. 3 meses é mais ou menos uma marca, né? Que o pessoal separou para poder dizer, olha, daqui para frente vai crônico. Não é bem assim, mas é um dos critérios. E a professora nos colocou, então, que existem na pessoa que sofre dor crônica alterações até o cérebro, né? Deixando de modo bem fácil para o pessoal entender, em termos de
a anatomia mesmo, modifica. A pessoa que tem aquele estímulo crônico de dor, e às vezes até o estímulo já passou, mas já existem essas alterações neuronais, né, professora? E aquilo acaba perpetuando a própria dor que se torna crônica. É mais ou menos por aí, né? Isso mesmo, André. Você mesmo já deve ter visto casos, né, assim, de paciente, por exemplo, que tinha uma osteoartrite, vamos supor, no joelho, Exato. e fez uma prótese por causa disso, por causa da dor, e depois da prótese continuou com dor. Ainda tem dor. Porque ficou aquela marca cerebral da dor, né? Então, a dor, Exatamente. quando Exato. não é tratada, pessoal, ainda mais ao longo do tempo, acaba havendo uma marca. E aí a professora colocou para nós, a pessoa é mais irritável, é mais sensível à própria dor. Ela não vai se acostumar, às vezes ela está mais sensibilizada até, né? E isso tem, enfim, estudos experimentais que mostram isso, né? Aqui, ó, deixa eu só fazer um pouco de divulgação, professora. Vocês sabem, aqui é o canal da artrose. O canal da artrose vai tudo para o YouTube, né? Essa live vai ficar lá e eu vou depois separar várias coisas que a gente vai falar. Então, eu convido vocês a irem depois no canal da artrose, lá no YouTube, se inscreverem. E a gente partilha o conteúdo para sempre. É de graça, pode se inscrever, não tem nada lá. É só para divulgar o conhecimento mesmo. E, claro, eu como ortopedista, a parte aguda, por exemplo, é o trauma, né? A pessoa quebrou a perna. Você ajeita a perna, consolidou o osso e muitas vezes a pessoa tem dor por muito tempo. Fica aquela marca no cérebro, né? Como a doutora aqui acabou de falar, né? Conta para nós o que é o CED, o Centro de Estudos da Dor da Unicamp, qual é o trabalho que vocês fazem, como é que pesquisa em dor. Conta para nós um pouco aí para o pessoal ficar sabendo. Eu sei que o pessoal quer saber dos comprimidos, mas eu vou dizer para você, eu vou desenrolar para vocês a partir de uma lógica, pessoal. Por isso que é bom o pessoal fica no começo para entender como é que é a pesquisa nessa área, como é que são as coisas. Vamos lá. Então, lá no Centro de Estudos da Dor, lá na Unicamp, a gente tem vários laboratórios de pesquisa na área de dor. Então, a gente estuda os aspectos periféricos, né, da dor, a gente estuda o mecanismo de ação de vários analgésicos. Um dos analgésicos que a gente estuda bastante lá é a dipirona, por exemplo. A gente tem várias publicações sobre a dipirona. A gente tem uma linha de pesquisa também sobre a relação do estresse com a dor, uma linha de pesquisa sobre exercício físico e a dor. E nós somos em 3 professores pesquisadores. Sou eu, tenho o professor Carlos Parada e tenho o professor César Sartori, né? E a gente orienta os alunos. A gente tem ali alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, tem o pessoal, os pós-docs que vão lá fazer, também trabalhar com a gente. A gente tem uma técnica de laboratório, tem o bioterista. Sim. E é um ambiente super bacana. Então a gente fica lá, né? A gente tem as reuniões lá do centro, esse semestre, toda segunda-feira à tarde, é onde a gente discute as nossas pesquisas, a gente fala de dor, de pesquisa, de ciência de uma forma geral. E é um assunto, assim, apaixonante, né? Poder trabalhar com isso e estudar alguma coisa que a gente possa ajudar as pessoas. Claro. E é pesquisa básica, né? Pesquisa experimentação, né? Pesquisa experimental, né? A gente faz, né, pesquisa básica, faz também a pesquisa. Atualmente a gente tem bastante interesse, temos alguns trabalhos também com pesquisa translacional, né, que é aquela pesquisa que você, quando você planeja a pesquisa, você já planeja ela para responder uma pergunta que é importante na clínica. Uma dessas pesquisas que a gente fez foi sobre o uso de beta-bloqueadores no tratamento da dor da articulação temporomandibular. Então, a gente começou com a pesquisa em animal e depois a gente levou o estudo para a clínica. Olha que bacana. É a aplicação interessante, né? É a aplicação prática, né, disso aí.
Tem várias pessoas que eu estou acenando e dando oi, e muitas pessoas entrando aqui. E eu vou ter que cumprimentar. Eu tenho que cumprimentar minha sogra, que acabou de aparecer aqui. Opa! Mas a professora Maria Helena, que eu acabei de citar, eu citei já. Maria Helena, eu já falei de você aqui há uns 10 minutos atrás, mas eu vou falar de novo, viu? Lá da Unicamp, que me recebeu tão bem lá nos dias que estive lá. Ah, querida. Pessoal nos prestigiando, vários médicos, muita gente prestigiando a gente e também com dúvidas, né? E a pesquisa brasileira, ela é atuante nessa área? Tem projeção internacional? Como é que é, professora? Ah, tem sim, né? A gente tem vários pesquisadores aqui no Brasil atuando na área de dor, publicando os conceitos, coisas interessantes, né? Em revistas internacionais. Tem muitas pessoas aí que são membros da Sociedade Internacional de Estudos da Dor. Então, é uma área de pesquisa assim, bem atuante no Brasil, né? E a gente tem vários centros de pesquisa aí, né? Tem muitos que, no estado de São Paulo, a pesquisa científica acaba sendo mais fácil de se fazer, porque a gente tem acaba tendo mais apoio para isso daí. A gente tem a FAPESP, né, que financia essas pesquisas aqui no estado de São Paulo. Bacana. Mas para fazer pesquisa basta ter curiosidade, querer, né? Mesmo com poucos recursos, a gente consegue. Vai ter coração para isso, né? Sendo criativo, a gente consegue fazer bastante coisa interessante. Muito bonito. Então, essa área de dor é uma área bem atuante, sim, no Brasil. E eu vou adiante fazendo algumas perguntas, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, sobre pesquisa experimental, é que muitas vezes, né, quando vai fazer a experimentação, vocês dão o analgésico antes do experimento, ao invés de depois, né? Que depois fica difícil de controlar a dor. Às vezes você dá, é como se fosse uma analgesia feita antes do experimento, para poder testar a droga, não é? Que é a analgesia preemptiva, né? Como é que funciona isso? Isso tem alguma correlação com a clínica? Como é que isso funciona, professora? Olha, na verdade, nessas pesquisas, a gente pode decidir o momento que a gente vai dar o analgésico, né? Dependendo do protocolo experimental. Então, você pode ver, por exemplo, estudar se o medicamento ele tem a capacidade de prevenir a dor, e daí na clínica, né? Poderia ser interessante, exatamente do que você falou, para analgesia preemptiva. Ou a gente pode testar depois que você tem já a dor instalada, né? Claro. Se ele reduz, qual que é o mecanismo de ação e tudo mais. E essa parte da analgesia preemptiva é bastante interessante, eu acho que é importante, né? Nos casos dos pacientes que vão aí realizar algum procedimento cirúrgico, né? Porque é uma forma aí de você estar minimizando a dor pós-operatória. É muito bacana. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver de modo cada vez mais frequente. Os profissionais, os dentistas, os médicos, enfim, quando tem algum procedimento, dá o analgésico antes, pessoal. Ou seja, há estudos que mostram que você, já sob o efeito do analgésico, dado antes de um procedimento cirúrgico, você pode ter um resultado melhor, um controle melhor da dor pós-operatória, né, professora? Inclusive, né, os anti-inflamatórios, porque nesse caso, eles funcionam bem, porque durante o procedimento cirúrgico, você vai fazer incisão, você vai provocar uma lesão ali, vai gerar uma inflamação no período, né, pós-operatório, e o corpo vai ter que se regenerar ali, né? E durante esse procedimento cirúrgico, você tem, com essas lesões que ocorrem, você tem a liberação de várias substâncias né, do processo inflamatório, a gente chama aí dos mediadores inflamatórios, e essas substâncias agem ali no neurônio da dor. Já você está ali fazendo a cirurgia, você está liberando ali aquelas substâncias, elas já estão ali, né?
Então, o uso, por exemplo, de um anti-inflamatório, ele pode diminuir, né, a liberação dessas substâncias durante o procedimento cirúrgico e diminuir, no final, a dor, né, pós-operatório. Então, é interessante nesses casos, sim. Uhum. Então, é uma coisa que vocês vão ver com mais frequência para a cirurgia, por exemplo. É isso. Aí vamos começando algumas perguntas e a gente já vai desenrolando o assunto. Qual a diferença entre analgésico e anti-inflamatório? Então, deixa eu começar e a professora corrige, né? Vamos lá. Então assim, às vezes as pessoas misturam três coisas. Analgésico, que é medicação para dor, seja paracetamol, dipirona, tendo efeito anti-inflamatório ou não, mas é um remédio para dor. Bom, o anti-inflamatório é isso que a professora estava explicando, que ele diminui especificamente a inflamação e, com isso, pode melhorar a dor também. Mas é um objetivo da medicação e a sua função no organismo, né? É reduzir a inflamação. E aí as pessoas ainda misturam uma outra coisa que é antibiótico. Antibiótico é para controle de infecção, que a princípio não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas infecção dói, né? Em geral dói ou pode doer, tem o potencial de doer, dependendo de qual for, né, a infecção. O antibiótico é para tratar o germe, e há centenas de germes e outras tantas dezenas de antibióticos. Isso é uma coisa. Nós não vamos falar de antibiótico, nós vamos falar de remédio para dor e, portanto, de analgésico propriamente e anti-inflamatório. Acho que é mais ou menos isso, né, professora? Isso mesmo. Vamos Bom, lá. eu aprendi direitinho com a professora. Então. Tá muito bom, Não, isso é da prática médica, né? Enfim, isso é um conhecimento que é bom dividir para a gente já começar a ir para o lado certo, né? Então a gente vai falar um pouco, à medida que a gente fala das moléculas, pessoal, assim, eu não vou dar nome comercial de nenhum e eu não estimulo a ninguém a se automedicar. Vamos deixar isso muito claro. Você que tem dor ou tem algum problema de saúde, procure o seu profissional capacitado para lhe prescrever, que fique bem claro. Mas é tanto remédio que a gente tem, e tem remédios disponíveis à população, como se diz, em cima do balcão, que a pessoa pode ir lá comprar, que é melhor a gente orientar do que deixar as pessoas na dúvida, né, professor? Acho que é melhor a gente contribuir sobre mesmo, isso. Né? porque está lá disponível, né? Eles vão, então é melhor ter uma orientação. Então, melhor a gente informar. A minha orientação é procure o seu profissional, seu dentista, seu médico, para lhe orientar sobre que medicação. Mas nós vamos falar, sim. Eu não vou falar de marca, não tenho nenhuma correlação, não tenho nenhuma relação comercial com qualquer tipo de empresa farmacêutica, então estou muito tranquilo em poder dizer para vocês. E assim, o primeiro analgésico, portanto, remédio para dor que as pessoas conhecem e tomam livremente e sabem, enfim, usar é o paracetamol, né? Nos Estados Unidos se chama também acetaminofeno. E a gente pode falar, professora, fica à vontade de dizer para nós o que quiser sobre mecanismo de ação, a eficiência analgésica e algum efeito adverso, alguma particularidade, o que quiser. E a gente vai falando remédio por remédio, por assim dizer, para vocês terem uma noção. E aí, prof? Na verdade, os principais analgésicos, né, que a gente tem aqui no Brasil é a dipirona e o paracetamol, né, que é o acetaminofeno lá nos Estados Unidos, que é o mais utilizado, né? Olha, deixo de deixar claro que eu também não tenho envolvimento nenhum com nenhuma indústria farmacêutica, não tenho conflito de interesse nenhum, também não vou fazer propaganda de nada que não é esse o objetivo. Vou falar um pouco daquilo que a gente estuda, um pouco dos resultados das pesquisas que a gente tem no Centro de Estudos da Dor, com alguns analgésicos, né? Mas falando um pouco os principais analgésicos, o paracetamol e a dipirona que a gente tem aqui no Brasil. Eu, particularmente, eu gosto bastante da dipirona, depois, né, vou explicar aí algumas razões. O paracetamol é um analgésico que é bastante utilizado, né? A dipirona no Brasil ela é
mais utilizada do que o paracetamol. E toda medicação tem os seus efeitos colaterais, né? Se você for tomar aí de vez em quando, tudo bem, tranquilo, né? Não tem problema. Hoje eu tô com uma dor de cabeça, tô com uma cólica, vou tomar um analgésico. O problema dos medicamentos é quando você começa, né, o uso crônico por um período de tempo mais prolongado e com uma dose mais elevada, que quando começam a aparecer os efeitos colaterais, né? E no caso do paracetamol, né, ele tem assim um efeito analgésico, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né, especialmente naqueles pacientes, né, que têm algum problema no fígado, né, e já a gente sabe, né, que em doses mais elevadas o paracetamol ele é hepatotóxico. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão de dose, né, com a forma com que vai tomar, né, e nesses pacientes que já apresentam problema no fígado, não seria um analgésico aí de primeira escolha. É. Eu gostaria de falar, até tem uma pergunta sobre isso. É verdade ou mito que o paracetamol pode causar ataque cardíaco? Isso eu revisei, viu, Guilherme? O Guilherme que fez essa pergunta, ele não é comum. Isso é muito raro. Ele não é cardiotóxico. Ponto final. Não é ele que vai causar. Pode acontecer em lesões graves no fígado e depois disso pode daí haver alguma, mas como complicação disso, né? Professora, me corrija aí, mas é por aí. Não é isso mesmo. Olha, eu também eu acredito que não tem, pelo menos eu nunca vi nenhuma evidência científica, né, demonstrando que o paracetamol possa provocar um ataque cardíaco. E essa questão desse efeito, da possibilidade dele ter um efeito adverso no coração, ela foi levantada, na verdade, quando foram estudar os mecanismos de ação do paracetamol, e viram, tem alguns trabalhos científicos que mostram que ele que ele atua inibindo uma enzima que é a COX-2, a ciclooxigenase, né? E teve toda aquela história dos inibidores da COX-2 de terem problemas no coração, né? Mas esse não é o único mecanismo do paracetamol, né? Na verdade, a gente nem conhece totalmente o mecanismo de ação do paracetamol, mas por causa disso foi levantada essa possibilidade, talvez ele pudesse aumentar o risco, né, de você ter um ataque no coração ali. Mas na clínica isso daí não se mostrou verdadeiro, né? Sobre o paracetamol, pessoal, é importante isso que a doutora registrou, que é o potencial de dano no fígado. E esse é um limite meio baixo, que a partir de 4 gramas ao dia, então o pessoal toma já o de 750, e aí você vai tomar a cada 6 horas, já tem 3 gramas. A partir de 4 já tem dano hepático. Então você tem que ficar de olho, né? Eu acho que vale a pena a gente falar que existe uma forma de mediador que é a escala em que a gente pergunta para o paciente como é que está a sua dor? E aí, ou mostra, tem uma escalinha, né? Que a gente vai mostrar para a pessoa de 0 a 10, qual é a dor, se 0 não tem dor nenhuma, se 10 é a maior dor que a pessoa imagina que alguém possa sentir. Aí, a partir daquela escala, a gente consegue graduar a dor. É mais ou menos essa escala aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu só imprimir aqui, ó. E a gente vai da dor mais fraca para a mais moderada e para a dor mais intensa, né? É isso aí que a gente usa, né, professora? E dependendo de... essa é a escala da Organização Mundial de Saúde sobre isso, né? Mas, assim, isso orienta que no começo, até mais ou menos na escala de 4, a gente usa os analgésicos mais fracos, que é o que a gente está tratando nesse momento, né? Do paracetamol e da dipirona. Se você está tendo que tomar por conta de uma dor que é moderada ou intensa, paracetamol em cima de paracetamol, chegando perto da dose tóxica, talvez não seja mais o paracetamol o remédio que precise. Tem que ser outro, né, professora? Nesses casos, né, especialmente nesses pacientes aí com problemas hepáticos, não seria o analgésico de primeira escolha, né?
Uhum. A gente tem aqui no Brasil a dipirona. E a dipirona tem uma certa polêmica em cima dela. Fala da dipirona, então, e dos trabalhos da dipirona e da sua polêmica. Vamos lá, professor. Então, lá no Centro de Estudos da Unicamp, né, a gente tem alguns estudos sobre o mecanismo de ação da dipirona, né? O professor Parada, né, ele trabalha muito com isso. Ele já vinha trabalhando com isso desde a época que ele trabalhava lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? E aqui ele deu continuidade nessa linha de pesquisa. E dentre os trabalhos aí, dentre os estudos que a gente tem feito com a dipirona, por exemplo, a gente sabe que pelo menos parte do efeito analgésico da dipirona é pela ativação do sistema endocannabinoide. E, Opa! Estamos chegando perto da polêmica agora. chegando perto. E a dipirona, na verdade, ela é um pró-medicamento, né? Assim que a gente ingere a dipirona, ela... Oi. Eu tranquei, será? Ué, será que trancou eu ou trancou ela? Pô, tava falando tão bem. Oh, Oi, retomou. É um é, pré-medicamento. Eu ouvi um a pré-medicamento. gente chama Tá. pró-droga, né? Mas não vamos falar de droga, vamos falar de medicamento, né? É um É. pró-fármaco, o termo mais Uhum. apropriado. E aí ela é quebrada e ela gera algumas substâncias que são biologicamente ativas e tem duas delas que estão envolvidas no efeito analgésico. Uhum. E elas têm um mecanismo de ação diferente, mas essas duas substâncias, elas têm a capacidade de ativar o sistema endocannabinoide, ativar, né, esse efeito analgésico, depende da ativação do receptor CB1 e também do receptor CB2. Então, esse é Uhum. dos resultados aí dos trabalhos que a gente tem feito lá no SED, que a gente chama, né, Sim. sobre a dipirona. E é um analgésico com baixa toxicidade, né? E a questão acho que falar um pouquinho da polêmica, né, da dipirona, porque ela é proibida em alguns países, né? Ó. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm a dipirona, eles usam só o paracetamol. E agora eles estão ficando apertados, né? Eu não sei se isso tem alguma relação com o fato dos Estados Unidos ter ocorrido essa grande crise dos opioides, né? Eles não têm a dipirona, então eles acabam usando muitos, né, de forma assim meio exagerada os opioides. Depois a gente É. pode chegar lá nessa Nós história. vamos chegar lá, né? E mas a dipirona, ela foi proibida em alguns países sob com a ideia de que ela pudesse causar a granulocitose. E nos Estados Unidos, no Reino Unido, por exemplo, eles não têm a dipirona. Aqui no Brasil, quando foi em 2001, a Anvisa encomendou um estudo Um estudo. e participaram vários profissionais, vários pesquisadores, inclusive o professor Sérgio Ferreira, agora falecido, mas foi um grande nome da dor no Brasil, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Inclusive o professor Parada, ele foi o primeiro pós-doc do professor Sérgio Ferreira, né? Bacana. E, e aí eles avaliaram todas as evidências científicas que tinham, né? E no final, hoje em dia, esse risco de agranulocitose, a gente sabe que ele é super baixo. É É tipo mínimo. um paciente e meio, 1,5 para cada milhão. E É para muito cada baixo. milhão também é muito baixo. E o Brasil, que usa a dipirona como principal analgésico, ele não tem, né, uma estatística, casos, um número maior de casos de agranulocitose por causa Do disso. que outros países, né? Estão me provocando aqui, não podemos falar no cannabis. Não, nós vamos falar, calma, só chega, deixa chegar a hora. Bom, cannabis medicinal, né? Sendo bem claro. Vocês têm que entender que, pessoal, que também assim existem interesses comerciais, né? Eu não vou alegar isso, mas vocês têm que entender que a dipirona é uma molécula de origem europeia, né? Foi sintetizada na Alemanha na década de 20, né? Pela Hirst, né? Acho que era. E aí eles têm uma orientação e distribuição comercial, enfim.
e a outra é uma medicação que vem dos Estados Unidos. Então, existe uma certa disputa comercial que também pode ser alegada, né? Eu vi uma meta-análise aqui nessa busca que fiz, né? E achei uma meta-análise que fala que o paracetamol ajuda muito pouco na dor. E mesmo tendo tanto efeito hepatotóxico, né, que ele poderia ajudar pouco em dor. E aí, é verdade ou é mentira? Não é o meu analgésico de primeira escolha, o paracetamol. Eu não uso paracetamol, eu prefiro a dipirona. Eu considero mais segura, eu acho que tem uma eficácia analgésica boa, essa é a minha opinião pessoal, tá? Claro. Mas também baseado nos estudos que a gente fez. Eu acho que o perfil analgésico da dipirona ele é bem mais vantajoso do que o do paracetamol. O paracetamol, inclusive agora na Califórnia, a Califórnia é o estado dos Estados Unidos onde tudo acontece, né? É verdade, E eles são sempre pioneiros em várias coisas. E eles estão considerando, inclusive, isso não é definitivo, eles estão estudando a possibilidade de incluir o paracetamol como possível medicamento que aumenta o risco para o desenvolvimento de câncer. Olha aí. Então, nós vamos acompanhar, né? Não tem nada ainda definitivo, Claro. mas eles já estão levantando essa possibilidade aí. Mas ele está aí, né? Eu não vou... A minha preferência é pela dipirona, porque eu acho que é um analgésico bom, com baixa toxicidade, barato e resolve muitas vezes. Bom, então o pessoal já ouviu a resposta da pergunta da live. Qual é o melhor analgésico? Bom, quem ficou até aqui ouviu, quem não, olha de novo. Mas, enfim, dipirona eu aprendi muito com a professora Cláudia, que me apontou o caminho da dipirona. Paracetamol, eu fiquei chocado a ver que ele não é nem tão eficiente assim para dor, né? E como o professor Carlos Parada diz, quem tem dipirona tem tudo, né? Você pode aumentar a dose, né? E isso é uma coisa boa. Aí, sobre isso, tomar dipirona pode causar hipotensão? Professora, pode? Então, olha, na verdade, eu considero isso um mito. Porque houveram alguns relatos sobre isso, mas no caso da administração endovenosa. Exato, endovenosa. E aí foram estudar isso experimentalmente em animais e chegaram à conclusão que o que provocava a hipotensão, na verdade, era a velocidade com que se faz essa infusão. Então, não é que a droga, o fármaco em si, ele tem essa resposta hipotensiva. E, os relatos que ocorreram foram, assim, através da administração endovenosa e tudo indica que seja pela forma com que ela é administrada do que por um efeito hipotensor. E depois tem outra coisa, a dipirona também ela é muito utilizada aqui no Brasil. E quando a gente tem uma dor e essa dor é muito intensa, ela pode provocar, inclusive, até um aumento da pressão arterial. Inclusive, em estudo, em pesquisa, a gente pode usar a variação da pressão arterial como uma medida indireta, associada a outras variáveis, as outras medidas, como uma medida indireta de Então, se você está com ela um pouco aumentada, você toma um analgésico, né, que é um bom analgésico, e aí cai. De repente, você, na verdade, está tendo... Isso aí seria uma resposta secundária à redução à dor, mas não que o medicamento em si tem um efeito hipotensor. É que você está com dor e você pode estar com a pressão arterial aumentada, você diminui essa dor e essa pressão diminui, mas não que ele tenha esse efeito direto hipotensor. Né? É verdade. Isso eu considero um mito, na verdade. Bom, tem várias perguntas. Acho que nós vamos ter que ficar 3 dias falando aqui, que tem de pergunta e a gente vai ter que falar sobre isso, né? Sobre qual a diferença entre dipirona e paracetamol em termos de eficiência e reações adversas? Nós já falamos da hepatotoxicidade, né? Ou seja, desculpe, pessoal, que o paracetamol pode machucar o fígado da pessoa, né? O fígado que está aqui à direita, né?
Sobre a dipirona, o que mais é comum sobre reação adversa? O que tu pode citar aí, professor? Olha, da dipirona, tudo depende da dose, né? Você pode ter problemas gástricos também por causa da dipirona, e se você tiver uma dose muito elevada, né? Embora a toxicidade em geral da dipirona ela é baixa, né? Poderia existir esse risco de agranulocitose, mas é muito baixo. E, então, desde que você use aí da forma com que é preconizada, o risco é baixo. Eu acho que o risco é menor do que você usar o paracetamol, né? Então, como eu falei, é o analgésico que eu uso normalmente. Bacana. Quais os mais indicados para idosos que tomam várias medicações para dor crônica? Quando o paciente ele toma várias medicações, né? As medicações elas são metabolizadas no fígado, né? E o fígado de uma pessoa idosa já não é igual ao de uma pessoa mais jovem. Então, eu não recomendaria, por exemplo, o paracetamol para uma pessoa idosa que toma vários outros medicamentos, né? Por causa que a grande maioria, né, se tem essa metabolização no fígado. E também pessoas que fazem aí, que consomem bastante álcool, né? Sim. Então, eu escolheria, nesse caso, a dipirona. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de anti-inflamatório. Que categoria de medicações que ajudam na dor é essa, professora? O anti-inflamatório você já falou muito bem, né, doutora André? Que o anti-inflamatório, ele, na verdade, o efeito analgésico é secundário, né? Ele não deve ser o medicamento escolhido, a primeira escolha para dor. Né? Porque você vai, né, diminuir a inflamação. Então, ele diminui, por exemplo, por isso que ele é anti-inflamatório, ele é preconizado em alguns tipos de dor, mas são as dores inflamatórias, né? Que você tem um processo inflamatório associado, né? Mas mesmo assim ele não é o principal efeito dele não é a questão da analgesia, né? Então tem muita gente que usa anti-inflamatório como medicamento de primeira escolha para dor, em vez de usar um analgésico. Então. E o anti-inflamatório, né, que normalmente o pessoal usa os anti-inflamatórios não esteroidais, que são, né, esses que a gente encontra aí nas farmácias, né? O uso crônico desses anti-inflamatórios, ele tem um efeito muito pior que o analgésico. Né? Óbvio. Né? Se comparar com a dipirona, até mesmo com o paracetamol, assim. Inclusive, tem estudos, né, uns estudos antigos que já demonstraram que o uso crônico de um anti-inflamatório não esteroidal, ele pode matar a pessoa, inclusive por problemas cardíacos, né, por problemas renais. Tem pesquisa mostrando que parece que mata tanto quanto AIDS. Para vocês verem. Então, até o doutor Oyama tinha citado aqui, tem médico que prescreve anti-inflamatório para dor crônica. Aí já não é o ideal, né? A doutora aqui está sinalizando, né? O uso crônico de anti-inflamatório é complicado. Aí o anti-inflamatório, qual é o problema, pessoal? À medida que trata a inflamação, na sua função está em retirar a proteção que o estômago tem, que o rim tem, né, de dano, vamos dizer assim. Então, aumenta a pressão, né, através das prostaglandinas, né? Você vai cortar o efeito, então o rim perde a sua proteção, começa a subir a pressão, pode haver um dano no rim de modo permanente, o estômago perde a proteção da sua mucosa, pode haver úlcera, pode haver sangramento. Então, em função desses aumentos de pressão e tudo mais, pode haver piora cardiológica. Alguns especificamente demonstraram isso, né? Algumas classes de anti-inflamatórios. Então, é muito cuidado. Me perguntaram qual o relaxante muscular recomendado para pessoas com problemas renais. Assim, o relaxante muscular, em geral, ele é bem tolerado. Ele tem efeito... Eu estou me adiantando aqui porque nós temos mais 10 minutos e nós temos que falar de cannabis ainda, né? Que o povo ficou esperando. Mas, assim, às vezes as pessoas na farmácia, em cima do balcão, tem misturas de analgésicos
anti-inflamatórios e relaxantes musculares. As pessoas acham que tudo é relaxante muscular e não é. O anti-inflamatório pode causar dano renal, como acabei de explicar, e as pessoas que têm suscetibilidade disso, usam por muito tempo, têm que evitar. Então, relaxante muscular em si, ele é bem tolerado, mas ele pode causar prostração, sonolência, fadiga, esse tipo de coisa, né? Então, relaxante e uns podem até causar dependência, se usado por muito tempo. Então, vai depender de que categoria. Por isso que eu digo, não, a automedicação não é adequada, porque você vai ter 4, 5 tipos, pelo menos, de relaxante muscular, até o benzodiazepínico, até o diazepam pode ser usado como relaxante muscular, né? Dependendo do uso. E aí, professor, é o seguinte, a gente vai... Só mais algumas perguntinhas. Se eu tomar vários comprimidos ao dia de analgésico, 3, 4 vezes por semana, a eficácia diminui? Olha, depende do que você vai tomar, né? Por exemplo, se você começar a tomar um opioide direto, você vai desenvolver tolerância. É Né? verdade. A dipirona faz tolerância ou não? Não, a Não faz. tolerância não. Não é conhecido tolerância nem com a dipirona nem com o paracetamol, né? O analgésico que é conhecido por causar tolerância, na verdade, são os opioides. É verdade. Então, os opioides são os derivados da morfina, né? Queres falar um pouco disso, professora? Podemos falar. Então, vamos lá. O que é o opioide? Como é que é? Porque os opioides são, né, medicamentos, são analgésicos potentes, muito utilizados em alguns tipos de dor, bastante no caso da dor oncológica, né? E nos Estados Unidos ele também, né, é muito usado. Até em dor pós-operatória, se extrair um dente, eles dão opioide. Embora, né, ele seja um analgésico potente, é um analgésico que tem que ter o seu uso muito bem indicado e controlado, porque é um analgésico que possui muitos efeitos colaterais, né? É um analgésico, né, que ele gera dependência, é um analgésico que o paciente pode desenvolver tolerância, é um analgésico, né, que provoca constipação, e o abuso disso aí, você morre, né? É verdade. Você tem os receptores da morfina lá no centro respiratório e você morre por parada respiratória. É isso aí. Em que, na verdade, ele mexe no centro lá da respiração, da ventilação, pessoal, e diminui o estímulo para a pessoa respirar. E acaba que a pessoa pode morrer. Então, isso é preocupante ainda mais nos Estados Unidos, né, sobre esse manejo da dor. Perguntaram aqui se a pessoa, sobre ser refratária a analgésicos comuns como a dipirona ou como paracetamol e codeína, tudo tem que ver como é o manejo e o entendimento dessa dor que ficou crônica. Eu mostrei para vocês as escadinhas e tem remédios que podem ajudar nisso, como na dor crônica, alguns antidepressivos, né? Como a amitriptilina, que já perguntaram aqui, duloxetina. Eu acho que é uma ferramenta boa, né, professora? Isso, tem alguns casos que, né, quando você não consegue resolver aí com uma dipirona e tal, você tem que lançar mão de medicamentos que têm uma ação mais central, né? E tem essa classe dos antidepressivos, né? É importante a gente deixar claro que às vezes a gente prescreve um desses medicamentos para o paciente para o controle da dor crônica, e ele vai ler a bula e ele fala, nossa, mas esse médico, essa doutora me prescreveu um antidepressivo, eu não estou com depressão. Mas que é usado no tratamento da dor crônica, numa dose mais baixa do que é usada para depressão, né? É importante a gente falar isso, porque às vezes os pacientes se assustam, né? Quando a gente prescreve. Verdade. Mas eles são analgésicos. Sim, de ação central. Já aconteceu comigo e fica a impressão de que eu estava escorregando o antidepressivo para a pessoa, assim dizer. Não é isso. E a pessoa às vezes fica até chateada. Quando nenhum remédio resolve, aí você tem que reavaliar. Aí o seu médico, o seu dentista tem que reavaliar qual é a condução. Não é você ficar tomando e aumentando a dose. Então isso aqui eu já citei, né? Por que não devo tomar anti-inflamatório contínuo? Já respondi. Os anti-inflamatórios comprometem a capacidade de reparo tecidual a longo prazo.
ou se muda a consolidação, atrasa a consolidação de fratura, tem estudos experimentais que dizem que sim. Tem estudo já do médico já lá de Ribeirão Preto, o doutor Volpon, o ortopedista, mostrava que sim, que mudava. Né? Eu acho que é uma consideração que clinicamente a gente talvez não considere tanto isso, mas experimentalmente mostra que sim, né, professora? Então. Você diz de poder comprometer o processo A de consolidação, né? Eu queria que nesses minutos que nos faltam, você falasse um pouco sobre os canabinoides, que é a grande sensação, todo mundo quer falar sobre canabinoides aí, o cannabis, para quem não sabe o que é da planta da maconha, mas tem uso médico, pessoal. Conta para nós aí, nós temos 3 minutos, professora, fala do canabidiol. Então, eles estão aí aparecendo, aí, chamando a atenção, né, pela sua capacidade aí analgésica, e também podem ser usados em várias outras condições, tratamento de pacientes com epilepsia, tratamento de ansiedade, pacientes com autismo, Alzheimer, mas o assunto aqui é na parte de dor, né? De dor, né? Que pacientes poderiam se beneficiar? Me fizeram uma pergunta aqui, se poderia, o Paulinho lá no começo perguntou, se poderia remover o opioide e começar o canabidiol, o cannabis. Conta, assim, sobre o mecanismo de ação e que pacientes poderiam se beneficiar potencialmente. Inclusive o canabinoide ele é considerado um poupador de opioide, né? Então, a ideia é você, no mínimo, combinar os dois para aos poucos você ir tirando o opioide no paciente que já faz o uso do opioide, né? Mas tem muitos pacientes que o canabinoide ele já resolve a questão da dor. E, além disso, ele tem outros efeitos que são benéficos, né? No sono, por exemplo. Então, você não medicar o paciente um remédio para dor, uma medicação para dor e a outra para controlar o sono, porque ele melhora muito o sono do paciente. E ele tem se mostrado, assim, por exemplo, esses receptores canabinoides expressos numa região do sistema nervoso que está muito relacionado com a percepção da dor. Então, essas dores associadas, assim, a muito sofrimento, os canabinoides, eles têm um perfil super interessante, né? Quando a pessoa sofre muito por causa da dor. E em alguns casos no Brasil já pode ser usado, né? Já pode ser usado, já pode ser escrito. O problema é que aqui no Brasil está um pouquinho atrasado, né? E uma medicação ainda muito cara, né? O acesso é difícil. Mas tem aí vários estudos aí. Os estudos estão vindo, né? E a gente tem que trabalhar muito com essa parte de educação dos profissionais da saúde e dos pacientes com relação a isso daí. Muito bem. Uma pergunta que tinham feito antes. Como diferenciar uma dor inflamatória de uma sensibilização central? Uma coisa bem específica, né? Nossa, isso é um assunto muito longo, né? Mas, deve ter sido um aluno teu que te perguntou, viu? Bom, a sensibilização central, na verdade, é um fenômeno experimental que foi descrito na medula espinhal. O pessoal confunde com neuroplasticidade do sistema nervoso central, né? E você pode ter uma dor inflamatória que tem um componente dessa neuroplasticidade ou não. Então, são coisas aí distintas. Bom, assim, nós temos 1 minuto e meio e aí vamos derrubar. E as perguntas que nos fizeram antes, eu respondi todas. As que nos enfiaram aqui, alguma aqui faltou. Mas aí, próxima vez, vocês precipitem as perguntas antes. Quero agradecer demais a ti, professora, pela sua generosidade, por ter topado de peito aberto. Se o pessoal quiser, a gente faz mais, né? Mas aí tem que pedir, né? E te despede aí que devolve para mim. Olha, eu agradeço demais estar aqui com você, com todo mundo que está participando aqui dessa live. É um prazer enorme. Você sabe que você mora no meu coração. Obrigado, aqui. professora. Olha, é uma honra estar aqui com você. Tá? Muito obrigado. Fico muito feliz de participar aqui dessa live com você. Muito bom, foi muito bacana. Eu quero lembrar as pessoas, já estão pedindo mais, então peço que a gente faça, mas aí mais adiante, né? Outra, bacana. Tudo isso vai estar gravado no canal da Artrose, que é lá no YouTube. Entre no YouTube, canal da Artrose, vai me encontrar. É ali.
Inscreva-se e vai encontrar, a partir de amanhã, a professora, doutora, pesquisadora do Unicamp, Cláudia Tambelli, em tudo isso que a gente falou. E se houver oportunidade, faremos de novo, sim. Tem muito mais assunto. Muito obrigado, professora, pela sua generosidade. Namastê. Adoro vocês. Um abraço, doutor Parada. Será dado.